bem-vindos. Esta é Ana Teneres e este é o The Inner Chiron. Estou aqui em Peníscola, em Espanha. Não sei se daqui dá pra ver, mas ainda temos a lua aqui no céu e o sol aqui maravilhoso. Este é meu primeiro banho de mar deste ano. Foi delicioso neste mar aqui do Mediterrâneo. E eu estou fazendo parte de uma convenção de gnoses. Todo ano eu venho para aqui, para este mesmo lugar. E este ano o assunto da convenção foi Homem, conheça-te a ti mesmo. Beijinhos e muito bem-vindos. Até logo. Bem-vindos. Então neste vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência transformadora que foi a Convenção Gnóstica Espanhola, que eu participo todo ano. E este ano o tema foi Homem, conheça-te a ti mesmo. Tenho aqui o folheto da convenção e esta frase é uma frase que foi escrita no Templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia. Foi muito divulgada por Sócrates, que dizia: Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. E este chamado de autoconhecimento, este chamado de exploração do que existe dentro de nós é feito através dos tempos e através de diversas culturas. E inclusive quando pensamos nas leis herméticas difundidas por Hermes Trismegisto, uma das leis universais é a lei da correspondência, que diz que tal como é acima, é abaixo. E esta lei também nos ajuda a pensar nesta frase do homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses, não é? Uma vez que a lei da correspondência nos diz a mesma coisa, que se olharmos para o universo, olharmos para tudo que há fora, para a grandiosidade da criação, vamos descobrir mais sobre nós próprios. E se olharmos para dentro de nós, vamos descobrir as mesmas leis que encontramos fora, as mesmas, analogicamente, as mesmas coisas que temos do lado de fora. A própria célula, o próprio núcleo de um átomo tem uma similitude com a forma como os planetas se movimentam ao redor do Sol, não é? Ou seja, temos no núcleo e os elétrons que circulam ao redor do núcleo, e no nosso plano exterior temos os planetas que giram ao redor do Sol. Ou seja, esta busca interna vai fazer com que nós consigamos aumentar o conhecimento sobre o nosso mundo, sobre o mundo de Deus, assim como olhar para a criação com olhos de ver, com olhos de quem observa, também nos vai ajudar a conhecermos a nós mesmos e a conhecermos essa essência divina que mora fora e que também mora dentro de nós. Tá bem? Então, neste congresso tivemos várias
apresentações super interessantes, mas todas elas com este tema principal, essa necessidade de aprofundarmos no conhecimento interior, no trabalho sobre nós mesmos, sobre o tornarmos cada vez mais pessoas que caminham de acordo com as crenças, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que acreditamos, não é mesmo? Porque quando não andamos de acordo com o que pensamos, o que sentimos e o que agimos, estamos vivendo incongruência. E esta incongruência é uma das causas de tanto sofrimento na humanidade. Não é a falta do conhecer sobre nós próprios, a falta do autoconhecimento. Se nós vivêssemos como essências divinas, conseguiríamos expressar o melhor de nós, conseguiríamos fazer, sentir e pensar o melhor que há dentro do ser humano, não é? Mas não é isso que acontece, porque estamos identificados com o nosso sofrimento, estamos identificados com a dor, estamos identificados com as nossas coisas egóicas, não é? Com as nossas paixões, com as nossas invejas, com os nossos sofrimentos, com as nossas faltas. E esquecemos de prestar atenção do que temos, no aqui e no agora. Essa essência divina que existe dentro de mim, que existe dentro de vocês, é uma essência única. E ao mesmo tempo é uma parte de um todo, não é? Ou seja, o mesmo Deus que mora em mim é o mesmo Deus que mora em vocês. É o mesmo Deus que mora em toda criatura, em toda planta, em todo átomo, em toda forma de vida ou não vida. O todo está presente em tudo, assim como tudo está presente no todo, não é? E o todo aqui sendo o Deus, o Criador do universo. E os hermetistas também gostam de dizer que vivemos na mente do todo, não é? Que o universo é mental. Ou seja, o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa. E através deste autoconhecimento conseguimos nos conectar com aquilo que melhor existe em nós. Conseguimos fazer vibrar esta essência e fazer com que ela se expresse no nosso dia a dia, nas nossas relações, e conseguimos viver em harmonia com a criação. Vivemos em harmonia com a vontade dos nossos pais internos e vivermos em harmonia com toda a criação, com todo ser humano, com todo animal, com todas as plantas, com toda a natureza, não é? Porque eu sei que o que mora em mim também mora no meu irmão, também mora no meu inimigo, também mora no meu amigo, também mora nas minhas plantas, também mora nos meus animais. E este autoconhecimento também é essencial para aceitarmos aquelas coisas que não conseguimos mudar dentro de nós mesmos, a entregarmos para a divindade aquilo que não conseguimos mudar por nós mesmos. E conseguimos também, de forma mais ou menos difícil, aceitar as imperfeições dos nossos irmãos, amigos, familiares, porque sabemos que essas imperfeições também existem dentro de nós. Este autoconhecimento, utilizando a lei da correspondência, também é muito eficaz, uma vez que o que existe fora também existe dentro. O defeito que eu vejo no outro, eu provavelmente também tenho dentro. E é por isso que me incomoda tanto, porque o outro está expressando em abundância o que eu estou reprimindo, ou aquilo que eu tenho escondido no fundo do meu subconsciente. E normalmente é por isso que nos incomoda tantos defeitos dos outros,
mas observando com autocrítica e compaixão os defeitos dos outros, vamos conseguir encontrá-lo dentro de nós mesmos. E quando a gente tem consciência de um defeito, é o primeiro passo para transformá-lo, para superá-lo, para transmutá-lo. Se eu não vejo um defeito, é impossível que eu consiga a transformação. Enquanto eu não vejo, ele não existe, eu não vou conseguir mudar. E ele vai ficar sabotando e atrapalhando a minha vida, porque ele vai se expressar nas pessoas, como espelhos, nas pessoas com as quais eu relaciono, não é? Ou seja, se eu tenho um defeito grande em mim, mas que ele é muito reprimido, eu vou ver através da relação com o outro, através do espelho que o outro nos proporciona para o autoconhecimento, mas que normalmente não gostamos de ver porque estamos reprimindo essa parte em nós. E aí só vamos ficar irritados com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos amores, porque eles estão expressando algo que está reprimido em nós. É isso, meus amigos. Jesus também dizia em João, depois eu vou anotar aqui o versículo correto, mas no Evangelho de João, Jesus diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é com essa mensagem que eu vos deixo hoje. Tentem caminhar nessa jornada do autoconhecimento, da autotransformação. Pode parecer assustadora, e às vezes é, porque às vezes encontramos coisas muito feias dentro da gente mesmo. Mas, como já vos falei, é essencial detectarmos estas partes que existem dentro do nosso subconsciente. É essencial jogarmos luz nelas para que a gente possa renascer das cinzas, transformar essa parte inconsciente em luz, o que nos fortalece, o que nos faz outras pessoas, o que nos faz reencontrar com essa parte de luz nossa que estava perdida dentro do subconsciente. E isso aumenta, é claro, a luz que vamos ter dentro de nós e aumenta o nosso contato com a divindade. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesta minha nova jornada. Espero estar convosco sempre cada vez mais próximo através desses vídeos. Estou aqui hoje no meu cantinho de meditação, que muito me encanta, minhas plantinhas. E é isso, meus amigos. Se gostam desse tipo de conteúdo, deixem nos comentários ou partilhem com os vossos amigos. Vos convido a subscreverem no canal e a apertarem o sininho para receberem notificação sempre que um novo vídeo for publicado. Tá bem? Muita paz a todos, muito amor no vosso coração e muita luz nessa caminhada através do autoconhecimento. Tá bem? Paz e até breve.